Os pastores e o príncipe chegaram juntos à cidade, na hora em que dourava o sol, com seus raios poentes, as ondas do Sona, e projetava grandes sombras sobre a rua e sobre a porta onde os soldados do rei faziam sentinela. Porém, quando viram Nosso Senhor Buda que trazia o cordeiro, retrocederam os guardas, e as pessoas reunidas no mercado deixaram de lado seus carros no bazar. Compradores e mercadores suspenderam seus loquazes regateios para contemplar o rosto augusto. O ferreiro, que já tinha erguido no ar seu martelo, cessou de copiar, o tecedor abandonou sua trama, o escriba, seu tolo, e o cambista, sua conta de caurins. O touro branco de Shiva comeu o arroz que ninguém vigiava. O leite derramado correu fora da lota, enquanto os leiteiros viam passar Nosso Senhor, que tinha tão doce aspecto apesar da majestade da sua marcha, e as mulheres aglomeradas em frente à porta perguntavam: quem é este homem que traz ovelhas para o sacrifício, com um ar tão cheio de graça e que derrama a paz por onde passa? Qual é a sua casta? Por que tem olhos tão doces? Será talvez um sacra ou um devarage? E outros diziam: é o santo homem que habita com os rishis na montanha. Porém, o Senhor passou absorto em suas meditações, pensando: ai de mim, meus carneiros não têm pastores, caminham na noite sem guia e balam a aproximar-se cegamente ao encontro da morte, como estes animais mudos que são seus irmãos. Então alguém disse ao rei: acaba de chegar aqui um santo ermitão, conduzindo o rebanho que condenaste para coroar teu sacrifício. O rei se encontrava na sala dos holocaustos. Os brahmanes, com trajes brancos, ao seu lado, recitavam seus mantras, avivando o fogo que crepitava no altar colocado no meio da sala. As línguas claras das chanas saltavam das madeiras, perfumadas, simbilando e torcendo-se ao lamber as oferendas de graxa, de aromas e de suco de soma, alegria de Indra. Ao redor da pira, um arroio espesso e lento, de cor escarlate, fumegava e corria, absorto pela areia, porém renovado sem cessar. Era o sangue das vítimas que ainda há pouco balavam nos campos. Uma delas, uma cabra com grandes chifres, estava estendida, com a cabeça atada para trás, com erva munja. Um sacerdote apoiou a faca no seu pescoço, esticado, murmurando: eis aqui, ó deuses terríveis, o princípio dos numerosos yajnas, oferecidos por Bimbisara. Regozijai-vos vendo correr o sangue, e gozai com a fumaça da carne tostada nas chamas ardentes. Fazei com que os pecados do rei sejam transferidos a esta cabra, e que o fogo os consuma ao queimá-la. Vou dar o golpe fatal. Porém, Buda disse docemente: não o deixeis ferir, grande rei. E ao mesmo tempo desatou os laços da vítima, sem que ninguém o detivesse, tão imponente era seu aspecto. Então, depois de haver pedido permissão, falou da vida que todos podem tirar, mas ninguém pode dar, da vida que todas as criaturas amam e pela qual lutam, a vida, esse dom maravilhoso, caro e agradável a todos, mesmo para os mais humildes. Sim, um dom precioso para todas as criaturas que sentem piedade, porque a piedade faz o homem doce, para com os débeis e nobres, para com os fortes. Emprestou as mudas bocas do seu rebanho, palavras enternecedoras para defender sua causa. Demonstrou que o homem que implora a clemência dos deuses não tem misericórdia. Ele que é como um deus para os animais, fez ver que tudo o que tem vida está unido por um laço de parentesco, e que os animais que matamos nos deram o doce tributo do leite da sua lã e colocaram sua confiança nas mãos dos que os degolaram. Falou também do que os livros sagrados ensinam de uma maneira certa, isto é, depois da morte, alguns de nós se tornam pássaros e animais, e estes se tornam homens, transformando-se a chispa viajante em fogo purificado. Por este motivo, o sacrifício seria um novo pecado, se fosse detida a transmigração a qual está destinada a alma. Ninguém, ajuntou, pode purificar com sangue seu espírito. Se os deuses são bons,
não podem comprazer-se com o sangue derramado. E se são maus, não podem lançar sobre a cabeça de um animal amarrado o peso de um cabelo dos pecados e erros pelos quais se deve responder pessoalmente. Cada um deve dar conta de si próprio, segundo esta aritmética invariável do universo, que distribui o bem ao bom e o mal ao mal, dando a cada um sua medida segundo seus atos, suas palavras e seus pensamentos. Esta lei exata, implacável e imutável vigia eternamente e faz com que todos os futuros sejam frutos do passado. Falou assim com palavras tão misericordiosas e com tal dignidade, inspirado pela compaixão e a justiça, que os sacerdotes se despojaram dos seus ornamentos e lavaram suas mãos vermelhas de sangue. E o rei, aproximando-se, o saudou com as mãos juntas. Entretanto, nosso Senhor continuou ensinando quão feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e não se alimentassem senão de coisas puras, sem derramamento de sangue, os grãos dourados, os frutos brilhantes, as ervas saborosas que brotam para todos, as pacíficas águas bastariam para alimentar e saciar todo mundo. Tanto convenceu aos sacerdotes o poder de suas nobres palavras que eles próprios derrubaram seus altares inflamados e lançaram longe a faca do sacrifício. No dia seguinte, foi proclamado um decreto pelos arautos em todo o reino, que foi gravado sobre as rochas e as colunas nos seguintes termos: eis aqui a vontade do rei. Até agora se tem dado a morte de animais para oferecê-los em sacrifício e para alimentação. Porém, a partir de hoje, ninguém derramará o sangue de um ser vivo, nem comerá sua carne, porque já sabemos que a vida é única e que a misericórdia está reservada para os misericordiosos. Tal foi o edito promulgado, e desde aquela época, uma doce paz reinou sobre todas as criaturas. O homem, os animais e os pássaros sobre aquelas praias dos Ganges, onde Nosso Senhor regou a paz com doce linguagem e santa piedade, porque sempre foi assim compassivo o coração do Mestre para com todos os que possuem o sopro da vida passageira e estão submetidos às mesmas alegrias e idênticas penas que nós. Está escrito, com efeito, nos livros santos, que nos tempos antigos, quando Buda viveu sob a forma de um Brahmane, habitando a rocha chamada Munda, perto da cidade de Dalide, a seca desolava todo o país. O arroz morria antes de atingir a altura suficiente para cobrir uma codorna. Nas clareiras das selvas, o sol tórrido evaporava os lagos, as ervas se dissecavam e todas as criaturas dos bosques vagavam em busca de subsistência. Então, Nosso Senhor viu, entre os muros ardentes de um nulá, uma tigre morrendo de fome, estendida sobre as pedras nuas. A fome acendia em seus olhos uma chama verde, uma língua seca estendia-se um palmo para fora. Seu pelo raiado dobrava em largas pregas sobre as costelas. 2 filhotes gemiam de fome, chupando e esticando suas mamas vazias de leite. Ela, a mãe, descarnada, lambia os gatinhos que criava, com um gemido na garganta e um amor mais forte que a miséria, sufocando a selvagem rugido de dor, sonoro como um trovão, que lançou apoiado na areia seu focinho faminto. Ao ver esta cruel angústia e não ouvindo senão sua compaixão, Nosso Senhor pensou: só há um meio de salvar este assassino habitante das selvas. Ao declinar o dia, estariam mortos estes animais por falta de alimento. Nenhum coração teria piedade deste animal, mantido com o sangue de suas vítimas, o que está fraco porque lhe falta sangue. Vejamos, se eu o alimentar, ninguém sofrerá, a não ser eu. E como poderá sofrer o amor se ceder aos seus mais generosos impulsos? Dizendo isto, Buda tirou silenciosamente suas sandálias, deixou seu bastão, seu turbante, seu cordão sagrado e suas vestes, e saindo de um matagal, avançou sobre a areia, dizendo: ó mãe, aqui está um alimento para ti. Imediatamente o animal moribundo lançou um grito rouco e penetrante, saltou para longe seus filhotes e derrubou a vítima voluntária, e se alimentou fartamente, dilacerando sua carne com suas garras amarelas parecidas a corvos punhais, que se banhavam no sangue, e o ardente sopro do grande felino misturou-se com os últimos suspiros de amor do heróico e intrépido Buda. Tal foi o grande coração de Buda.
longo tempo antes desse dia em que sua misericórdia, cheia de graça, fez cessar os cruéis sacrifícios em honra dos deuses. E o rei Bimbisara, ao conhecer a régia, a origem e os santos ensinamentos do nosso Senhor, pediu-lhe que permanecesse na cidade, dizendo-lhe: Tu, que és príncipe, não podes suportar semelhantes abstinências. Tuas mãos foram feitas para empunhar cetros e não para receber esmolas. Fica comigo, pois não tenho herdeiros para o trono, e ensina sabedoria a meu povo até minha morte. Habitarás meu palácio e dar-te-ei uma bela esposa. Porém, Siddhartha respondeu firmemente: Nobre rei, eu tinha tudo isto, e tudo abandonei para buscar a verdade, que ainda busco e buscarei sempre, sem deter-me, mesmo que o palácio de Sakra me abrisse suas portas e os devas me pedissem para entrar. Quero fundar o reino da lei. Parto para Gaia e suas selvas copadas, onde, conforme acredito, encontrarei a luz, porque esta luz não virá daqui, dentre os rishis, nem dos shastras, nem dos jejuns, até que o corpo caia desfalecido e faminto pelo impulso ascensional da alma. E, entretanto, tenho que esperar a luz e descobrir uma verdade. Certamente, ó fiel amigo, se as encontrar, voltarei para retribuir o teu afeto. Então, o rei Bimbisara andou 3 vezes em redor do príncipe. A passos lentos, inclinou-se com respeito aos seus pés de mestre e desejou-lhe que triunfasse. Logo depois, partiu Nosso Senhor para Ura viúva, porém sua alma não tinha sido ainda reconfortada. Estava pálido seu rosto e débil seu corpo, por 6 anos de investigações incessantes. Não obstante, se deteve entre os sábios da montanha e os que habitavam os bosques, a Lara, Udra e os cinco ascetas, que lhe disseram tudo o que está escrito claramente nos santos shastras, e que ninguém pôde chegar mais alto que os Shruti e os Smriti, não nem os maiores santos, porque como poderia um mortal ser mais sábio que Janakandi, que diz que Brahma é incorpóreo, que não age, que é tranquilo, sem paixão, que não se pode qualificar, que é imutável, que é uma existência pura, um pensamento puro, uma pura felicidade? Pois bem, como pode um homem ser melhor que Karmakandi, que ensina como se pode despojar da paixão e da atividade, romper os laços do eu e sair assim de sua esfera, voltar a ser Deus, fundindo-se no infinito divino, voar do falso para o verdadeiro, das lutas dos sentidos à paz eterna, onde reina o silêncio. Porém, o príncipe os escutou sem que sua alma encontrasse consolo.